Bom dia, urgente, o Vasco oficializa o retorno do Andrei Santos. Vamos falar, é uma curtinha, vamos falar já após a vinheta. Salve, galera do Vasco, olha, o Vasco oficializou nessa quinta-feira o retorno do Andrei Santos ao Vasco. Foi uma novela, toda essa saga até o Vasco poder divulgar o retorno do Cria, né? Um bom filho, a velha casa torna, por assim dizer. Mas eu vejo a torcida meio dividida. Tem gente que tomou ranço do Andrei, porque ele estava prestes a fechar com o Palmeiras, né? Então o staff do jogador queria que ele defendesse o Verdão, porque o Palmeiras, além de ser o atual campeão brasileiro, por ser o atual campeão brasileiro, vai disputar a Libertadores e aceleraria a pontuação que falta para o Andrei conseguir o visto do trabalho na Inglaterra. Mas houve uma burocracia muito grande. Primeiro que o Chelsea exigia que o Palmeiras cedesse o Andrei para a seleção sub-20 para disputar a Copa do Mundo da categoria em maio. Palmeiras, como não é data oficial da FIFA, não é obrigado a ceder. Palmeiras queria ter a palavra final. Então não teve negócio. Além de o Sousa queria obrigar por contrato que o Andrei seria liberado para voltar à Inglaterra no dia 1º de junho. O Palmeiras achou que gastar grana para um jogador ficar 15, 14 jogos não valia a pena, desistir do negócio. Tem muito vascaíno que não gostou disso, querendo que o Vasco fosse a única opção do Andrei. Bom, de qualquer forma, o Vasco foi mais maleável com o Chelsea, inclusive convenceu os ingleses a pagar o salário do Andrei. O Andrei vai jogar pelo Vasco, já recebendo o salário do seu futuro clube, né? Tem a possibilidade de hoje, na convocação da seleção brasileira, deve estar acontecendo agora, de hoje o Andrei Santos ser convocado pela seleção principal. Isto porque o técnico interino da seleção brasileira é o Ramon Menezes, jogador do Vasco, multicampeão pelo Vasco brasileiro, Libertadores, técnico da seleção sub-20, foi campeão recentemente do Sul-Americano sub-20 pela seleção com o Andrei. Tem a possibilidade dele, por isso mesmo, ele ser um técnico tampão da seleção principal, convocar o Andrei para esse amistoso contra o Marrocos, lá em Marrocos. E se ele for convocado, vencer 15 jogos, que o Andrei fará pelo Vasco vai ser menos. E o Ramon sempre nunca escondeu que é fã do futebol do Andrei. E isso tudo leva a crer que o Ramon vai chamar, acredito no pouco também, tendo um jogador como o Andrei, não colocá-lo para o Mundial Sub-20. Mas vamos aguardar ver se o Andrei será convocado pelo Ramon para esse amistoso contra o Marrocos. Se for, vai ser menos de 15 jogos, esse período curto do Andrei pelo Vasco. Mas o Vasco oficializou hoje um retorno do Cria. Espero que seja um curto período mais intenso de felicidade do Andrei pelo Vasco. Eu acho que com boas atuações,
com gols. Lembrando que o Andrei foi vice-artilheiro do Vasco na Série B do ano passado, sendo volante, nem atacante nem meia meia ele é, mas eu estou falando meio ofensivo, ele é volante, foi vice-artilheiro. Se seja um curto período tenso de felicidade, e o futebol, as coisas mudam muito rápido, muito dinâmico. Quem sabe o Chelsea avalia que seria melhor o Andrei ficar até dezembro depois. Mas inicialmente ele ficará até o 1º de junho e seja um curto período de alegrias dele com a camisa do Vasco. Então, boa sorte ao Andrei. Esperamos que ele tenha, porque ele tendo sorte, o Vasco está ganhando. O Vasco corre contra o tempo agora para conseguir a documentação com o Chelsea e também com a AFA, né, a Associação de Futebol da Argentina, para regularizar. Já escreveu o nome do Andrei e do Manu Capasso no Mira, mas falta as documentações liberatórias, tanto do Manu quanto do Andrei, para entregar a FERJ e a CBF, para eles terem condições legais de jogo no domingo, às 6h10 da noite, contra o Flamengo no Maracanã. Que é um jogo, o Vasco e o Flamengo nunca tem amistoso, é sempre intenso, né? É o melhor clássico do mundo. Tá? Tem jornalista gaúcho que fala que é Grenal. Gremista vai sempre achar que Grenal mas não é. Que para o Brasil inteiro não tem outro clássico que não seja o Vasco e o Flamengo. Bom, então até mais tarde com mais Vasco. Mas olha, só para essa notícia urgente do Vasco oficializando o retorno da cria. Até mais.